Só que o Bolsonaro está em pânico porque não vai ter para ele o que teve para o Collor, não. Acontece que o Collor não tentou matar um monte de gente e um dos argumentos que o Alexandre de Moraes usou ali quando o Procurador-Geral da República deu parecer para que o Collor fosse para casa era que o crime que o Collor cometeu não envolvia violência. Por quê? Porque ali é uma coisa que tem na lei brasileira, mas já é uma deixa para dizer o seguinte, olha, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito não vai ter essa de prisão em casa não, tá? Nananina não, aí a coisa muda de figura. Isso, o herói melancia da Rede Globo pipocando à frente do Xandão. O brigadeiro acabou com a festa do Bolsonaro e praticamente carimbou o passaporte de Bolsonaro pra prisão. E hoje o ex-comandante da FAB cantou bonito no julgamento. Falou que teve reunião com o terror golpista. Falou que o ex-comandante do Exército ameaçou prender o golpista. Isso foi bonito de ver. Rapaz, o ex-comandante da FAB desmente Freire Gomes e confirma ao STF que teve sim uma reunião onde o ex-presidente participou. A casa caiu para o Bolsonaro hoje e ele já está apavorado, pessoal. Isso porque o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, confirmou todo o plano golpista do Bolsonaro em uma audiência que aconteceu hoje no STF. Batista Júnior confirmou o plano golpista, confirmou que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, ameaçou prender o Bolsonaro se ele continuasse tentando dar um golpe de Estado, confirmou também que o ex-comandante da Marinha, Garnier, ficou do lado do Bolsonaro colocando a tropa, a Marinha, à disposição do golpe de Estado. Então, pessoal, tá tudo provado e o caminho do Bolsonaro já é pra cadeia, porque hoje o Batista Júnior, que foi tão atacado aí pelos bolsonaristas, ele deu mais uma volta na chave da cadeia, onde o Bolsonaro vai ficar por longos anos. Então tá aí, pessoal, Bolsonaro acabou, o Jair já era, game over e o choro é livre. Xandão, eu autorizo, Bolsonaro na cadeia. É isso aí, pessoal, compartilha esse vídeo, simples assim. Ex-comandante da Aeronáutica diz que o próprio Bolsonaro apresentou a minuta do golpe. Aquela minuta do golpe foi encontrada no celular do Mauro Cid. Pessoalmente, ele apresentou pessoalmente para o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E presenciou o próprio ex-comandante do Exército dizendo para o Bolsonaro, se você tentar, vou ter que lhe prender. Ele falou de maneira educada e de maneira branda. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Primo, eu sou ex-bolsonarista, sim, eu fui bolsonarista. E eu sou estudante, faço faculdade de Ciências Políticas. Cara, os bolsonaristas estão indo na rede social desse ex-comandante da Aeronáutica, chamando o cara de melancia, cara. Cara, a imaginação dos caras, cara. Verde por fora e vermelho por dentro. Só para nós entendermos aqui, dia 19, que foi segunda-feira, teve depoimento do ex-comandante do Exército. Na quarta-feira, dia 21, teve depoimento do ex-comandante da Aeronáutica. Esse comandante da Aeronáutica viu o comandante do Exército dando voto de prisão para o Bolsonaro, caso ele tentasse aplicar aquelas medidas que ele tinha lá, golpistas que iria vir com GLO, ou com estado de sítio, enfim, alguma medida ele iria aplicar para tentar aplicar o golpe. Porque a GLO ela não pode ser aplicada de qualquer maneira, ela não pode garantir as lei e ordem, é só quando o país está passando por um colapso, e não tinha colapso. As urnas mostraram que o Lula venceu as eleições. Não tinha como, porque quem estava fazendo, inclusive, os próprios problemas dentro do nosso país, era justamente os eleitores do próprio presidente, porque o presidente não acalmava os ânimos, ele não tirava essas pessoas da porta do quartel. Então não tinha como ser aplicado a GLO. Não era o outro lado que estava na porta do quartel, não. Era o próprio lado do presidente. Então não tem como ser aplicada a GLO. O próprio presidente poderia resolver isso numa fala dele em público, né? Então o que acontece? Esse comandante da quarta-feira, que é da Aeronáutica, viu o Freire Gomes, na segunda-feira, que é o da segunda-feira que foi entrevistado, dizer que iria dar voto de prisão pro Bolsonaro. Só que o Freire Gomes, ele minimizou a situação, ele mudou o depoimento, o Alexandre de Moraes ficou irritado com ele, e ele falou assim, não foi bem assim, não foi bem assim. E isso gerou um constrangimento dentro do STF na segunda-feira, né, no depoimento que ele fez, e os bolsonaristas estão na rede social dizendo, aí, ó, tá vendo, o STF tá botando pressão, tal. Não, cara, porque o da quarta-feira, ele tá sendo muito atacado nas redes sociais, que é da Aeronáutica. O da segunda-feira, que é o do Exército, ele tá tentando, dá pra entender isso, né. Isso é uma ótica minha. Ele não quer problemas, né? E os bolsonaristas são muito grandes nas redes sociais. E ele tá evitando problema para ele, para a família dele. Ele não quer problema, né? Mas enfim, a realidade é essa. O Bolsonaro provavelmente em pouco tempo vai estar preso. E você que é bolsonarista, não fica chateado, cara. Foi ele que caçou isso pra vida dele. Os milicos golpistas achavam que iam escrever a história. Queriam entrar pra história. Queriam salvar o Brasil. Foram parar na lata de lixo da história. E quem deu golpe foi o Xandão. Golpe de mestre. Com categoria. Vejam só. No Estado Democrático de Direito, após o segundo turno, após as eleições, as Forças Armadas não tem que decidir nada. Não tem que decidir para que lugar nenhum o presidente que perdeu a reeleição vai. Quem perde as eleições vai para casa e vira oposição e tenta voltar 4 anos depois. Esse é o regime democrático. Que lapada foi essa, gente? Se esses militares ontem não aprenderam o que está na Constituição a respeito do papel dos militares, não vão aprender mais. Dia em que o Supremo Tribunal Federal tornou réus 10 militares e um policial federal envolvidos na trama do golpe. Esse era o núcleo 3, aquele grupo responsável pelo plano Punhal Verde-Amarelo, que planejava executar o Lula, o Alckmin e o Xandão. Tô achando que neste caso nem a farda salva, hein? Atenção!
o depoimento de Batista Júnior, ex-comandante da aeronáutica do governo Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal, foi demolidor. Vai levar definitivamente Bolsonaro para a prisão. Fica aqui no vídeo, que vou contar tudo. Teve sim voz de prisão para Bolsonaro por parte de Freire Gomes, ex-comandante do Exército. O ex-chefe da Marinha, Almirante Garnier, ia sim colocar as tropas a favor de Bolsonaro para um golpe. Batista Júnior também confirmou a minuta do golpe. E mais do que isso, Bolsonaro cogitou prender Alexandre de Moraes. Vocês lembram que depois os kits pretos fizeram a operação Punhal Verde e Amarelo. Primeiro pensaram em prender, depois o plano era assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Batista Júnior foi ouvido hoje como testemunha da Procuradoria-Geral da República no processo, no núcleo 1 da trama golpista. E não acabou por aí não. O ex-chefe da aeronáutica disse, com todas as letras, a Jair Bolsonaro em uma das reuniões: aconteça o que acontecer, no dia 1º, o senhor não será presidente. Isso é gravíssimo. Esse depoimento confirma todas as investigações da Polícia Federal e a denúncia da PGR, para que não haja mais nenhuma dúvida. Esse depoimento é decisivo. Não é delação de Mauro Cid, são depoimentos dos próprios chefes militares de Bolsonaro, confirmando que ele atentou sim contra a democracia brasileira. E nesse dia histórico do depoimento de Batista Júnior, nós tivemos uma notícia absurda. A notícia que o governo Trump trabalha para retaliar Alexandre de Moraes. Isso é inaceitável. Eles não vão intimidar o Supremo e nem interferir nesse julgamento do Bolsonaro. Vai ser preso. É sem anistia. Agora, eu quero denunciar o papel desse Eduardo Bolsonaro. Está agindo para trair a pátria brasileira. Está fora do país conspirando, levantando inverdades. E o que a gente está tendo com essa declaração do Rubio nos Estados Unidos é uma clara interferência na nossa soberania nacional. Isso não vai adiantar. O destino de Bolsonaro é ser condenado e preso pelos crimes contra a democracia. O brigadeiro Batista Júnior contou tintim por tintim lá no julgamento todos os detalhes da trama sórdida do Bolsonaro, que tentou convencer as Forças Armadas a dar um golpe de Estado para ele continuar presidente da República sem ter voto. Pois é, Bolsonaro, quisesse continuar presidente, tivesse usado os 4 anos que o povo confiou a você para trabalhar, em vez de ficar de vagabundagem, passeando em motociata, andando de jet ski enquanto o povo sofria, enquanto o povo estava debaixo d'água lá na Bahia e você ria, enquanto o povo estava sofrendo nos hospitais e você imitava o povo sem ar. Pois é, debochou, tripudiou tanto da vida do povo, desmontou o governo inteiro, não teve um ministério que funcionasse. Durante seu governo, transformou o Brasil numa espécie de barco à deriva, prestes a afundar, e aí quando recebe a resposta do povo da urna, sendo o primeiro presidente da história do Brasil a não conseguir se reeleger, tenta golpe de Estado. Pois é, o problema é que é tão incompetente que nem para isso achou apoio. Afinal, quem é que ia entrar numa barca furada de entrar num buraco no barco do Bolsonaro, que não conseguiu governar nem com a caneta na mão? O sujeito que teve toda a oportunidade no mundo, caiu no colo dele a presidência da República, em vez de governar, entregou o Brasil nas mãos do posto Ipiranga, que foi passando o nosso país inteiro nos cobres. E o ex-comandante do Exército, que esteve no governo do Mequetrefe, Bolsonaro, entregou Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Entregou. Ele disse, na audiência, que foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto. Essa reunião foi chamada pelo próprio Bolsonaro. Na reunião, Bolsonaro apresentou a minuta do golpe. Eram mais de uma minuta de golpe, eram várias. O general confirmou que o Bolsonaro chamou, apresentou a minuta do golpe, tá? E entre elas estava, além de decretar o estado de sítio, a prisão de autoridades. Alexandre de Moraes, Lula, esse povo todo. Ou seja, o general confirmou que a ideia do golpe, a minuta do golpe veio de Bolsonaro. E que Bolsonaro chamou para a reunião. Mas mesmo assim ele quis dar uma de, não era isso, tá na Constituição. Parece que tinha uma minuta que dizia a prisão de alguns políticos, não sei o quê. Ficou querendo minimizar. E o Alexandre de Moraes simplesmente deu um esporro nele. E disse, general, tá na hora de falar com a verdade, né? Eu acho que isso daí tocou no general que disse, olha, eu não minto, eu sou o general do Exército. O fato é, confirmou, quem mostrou a minuta do golpe foi Bolsonaro, a reunião foi a mando de Bolsonaro no Palácio do Planalto, Bolsonaro chamou para a reunião, mostrou uma minuta que falava sobre estado de sítio, ou seja,
Ele queria decretar uma ditadura no país e outra minuta que prendia os opositores. Ou seja, era uma ditadura velada e que ia prender todos os opositores. E a intenção de Bolsonaro era ficar no poder ad eterno, entendeu? Esse cara tem que ser preso para ontem. Nós corremos o risco de hoje estarmos vivendo uma ditadura sanguinária. A gente hoje podia estar sem liberdade de imprensa, sem liberdade de sair nas ruas, sendo ameaçado de morte, vivendo uma verdadeira ditadura pior do que a Venezuela. E nós escapamos disso porque nós tivemos o Alexandre de Moraes, que ficou firme para evitar o golpe. Mas isso, gente, não afasta a tentativa que o Bolsonaro queria fazer com o país. Bolsonaro queria ser o rei que ia ficar no país, instalar a ditadura, prender opositores. E na ditadura, opositores presos são mortos, tá? Ele queria voltar àquele período negro do AI-5. Tem que ser preso. Um crápula desse não pode continuar na política, não pode continuar solto, não pode conviver com a sociedade. Bolsonaro tem que ser preso. Ele e todos aqueles que pensaram iguais a ele. Se hoje você está livre, podendo ir para as ruas, se manifestar contra o Lula, ou se manifestar contra Bolsonaro, ou se manifestar contra qualquer um, é porque o Alexandre de Moraes defendeu o Estado Democrático de Direito. Se hoje o próprio Silas Malafaia está livre para falar mal de Alexandre de Moraes ou para espalhar fake news nas redes sociais, é porque Alexandre de Moraes defendeu o Estado Democrático de Direito. Porque o que Bolsonaro queria, e mais essas 10 pessoas que formavam o núcleo do golpe, era transformar o Brasil numa ditadura pior do que a Venezuela. Uma ditadura armada onde todos os opositores seriam presos. Cadeia já pro Mequetrefe. Esse crápula tem que estar na prisão. Alexandre de Moraes destroçou o advogado do Kid Preto. É necessário que você assista esse vídeo completo junto comigo. Mas antes, já vou te pedir para compartilhar e me seguir. Gente, dá uma olhadinha nessa obra-prima. O Azevedo estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava pedindo um rap para jantar com a sua família no seu aniversário. Mas que investigação é essa? A defesa diz que o dia 15 de dezembro coincide com a data de aniversário de Rodrigo Bezerra de Azevedo. Foi repetido aqui. E que os elementos documentais comprovam de forma incontestável que no exato horário em que os codinomes monitorados teriam chegado a Brasília, o acusado se encontrava na cidade de Goiânia, onde inclusive realizou o pedido por meio da plataforma RAP, fato devidamente registrado nos sistemas da própria empresa e comprovado por meio de documentação anexada. Veja que a comprovação técnica é de que ele estava na posse do celular que era vinculado à pessoa de codinome Brasil na operação. Aqui o que a defesa diz é que foi usado, foi feito um pedido por meio da plataforma RAP, no celular dele, realização de 2 compras no dia 15/12, valor de R$80,36 no aplicativo de entregas, enviado para o e-mail Azevedo Selva. Então que isso seria prova irrefutável. Não é prova irrefutável, como sabemos, isso pode ser comprovado, porque, em primeiro momento, se houve, como a Polícia Federal disse, a técnica de anonimização, obviamente, alguém com técnicas nesse sentido poderia pedir para alguém acionar o RAP. Sabemos todos nós e eu até conversava com o ministro Zanin, nós conversávamos lá fora, o ministro Zanin dizia que o filho do ministro Zanin, que tem filhos pequenos, o ministro Flávio também tem filhos pequenos, pedem comida pelo celular, pelo e-mail do pai. Então não há necessidade de você estar nem para pedir, nem para receber. Então isso não é uma comprovação. Obviamente a defesa pode aprofundar isso no decorrer da ação penal e eventualmente comprovar. Mas nesse momento, a prova produzida pela Polícia Federal é mais forte, no sentido de que o celular apreendido com o denunciado é o celular utilizado e que foi monitorado do codinome Brasil. Então isso é um indício muito mais forte do que a questão de entrega de aplicativos que terceiros podem utilizar tranquilamente. Então eu mais em respeito à defesa, foi argumentado também da tribuna, eu afasto essa prova nesse momento. Se a defesa pode, obviamente, o fará com a competência que todos os advogados fizeram da tribuna durante... Gostaram, gente? Agora vamos imaginar. Vamos fazer um pequeno, Alexandre de Moraes sai e conversa com Zanin, que também é ministro. E Alexandre, que não tem filho pequeno, deve ter pensado, seria possível este Kid Preto estar em casa? E aí Zanin falou, Xandão, eu tenho filho pequeno, o meu filho quando pede o rap, quando pede qualquer tipo de coisa, vai pro meu e-mail, como se eu tivesse pedido. E ele fala, sério? Aí se aproxima da conversa, quem? Flávio Dino. Ele fala, Xandão. Isso que ele botou não faz sentido nenhum. Ah, meu Deus. Querido advogado, tuas palavras foram até bonitas, eloquentes, mas não se atentou para esse pequeno detalhe. Se talvez tivesse conversado com algum especialista, talvez uma criança de 12 anos, saberia que esse argumento não ia adiante. Mas, enfim, adorei a resposta do Xandão. Tu gostou? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, beleza?
Até hoje a gente paga a conta das tramóias do Jair Bolsonaro e vai descobrindo cada vez mais os golpes e trambiques que essa turma deixou, como esse golpe nos aposentados, onde ele e Paulo Guedes aproveitavam para passar a boiada, colocar uma granada no bolso do povo trabalhador e dos aposentados. Lembra da reunião lá do Sérgio Moro vazada? Que eles vão aproveitar que o povo está aí apavorado com a Covid para ferrar com o povo? Pois é, montaram essa quadrilha dentro lá do INSS para roubar aposentados e ainda no último ano ele ainda alterou a lei para continuar roubando aí durante uns 2 anos até que a polícia conseguisse, enfim, pegar o esquema dentro do governo do Lula. Mas como é cara de pau, eles tentam empurrar os crimes que eles cometem nas costas dos outros. Afinal, nem para ser homem para admitir o que faz, essa gente é competente. Tanto que tá aí o tempo todo metendo atestado, dando de louco, de doentinho, para ver se faz igual o Collor quando for preso, tentar sair da cadeia e ficar em prisão domiciliar em casa. É uma pouca vergonha e indecência. Essa gente que enche a boca para defender torturador não consegue ficar 2, 3 dias na cadeia que diz que vai morrer lá porque é muito doentinho, muito coitadinho. Pois é, aquilo que vocês desejaram pro povo, aquilo que vocês ofereceram de ruim pro povo, que você experimente. Não era você que achava, falava que presídio não tinha que ser colônia de férias, que as pessoas iam para morar no verdadeiro inferno e dava risada? Pois é, experimente da receita que você encaminhou pro povo brasileiro pobre. Porque se tem o presídio do Brasil é ruim, você teve chance de consertar e não consertou. Portanto, se está se cagando de medo de agora ir para a cadeia, pensasse bem nas atitudes que tomaram. O Jornal Nacional trouxe detalhadamente o depoimento do brigadeiro que desmentiu, o Freire Gomes e jogou aí uma pá de cal no que Bolsonaro tenta emplacar. Presta atenção aí, galera. Paulo Gonet perguntou se Batista Júnior confirmava o que havia dito à Polícia Federal sobre o alerta de prisão feito pelo então comandante do Exército, General Freire Gomes, caso Bolsonaro desse curso a uma ruptura institucional. Confirmo, sim senhor. Eu acompanhei anteontem a sessão. Estava chegando de viagem. O General Freire é uma pessoa polida, educada. Logicamente ele não falou essa frase com agressividade com o presidente da República. Ele não faria isso. Mas isso ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter que acabar lhe prendendo. Essa afirmação desmentiu o ex-comandante do Exército, que na última segunda-feira, também em depoimento ao STF, negou que tivesse ameaçado prender Bolsonaro se ele levasse adiante o plano Gol. Ainda em resposta a Paulo Gonet, Batista Júnior disse que falou com o presidente Bolsonaro. Aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro o senhor não será presidente. Atenção, senhores bolsonaristas, golpistas, foi golpe, foi tentativa de golpe que deu errado, só isso. Não que a intenção não tenha sido esta. Ontem à noite, quem assistiu o Jornal Nacional? Aliás, a direita diz que não assiste o Jornal Nacional, certo? Mas nós, a esquerda, assistimos. E a gente viu. Quantos minutos, gente? Só sobre a tentativa de golpe. E o comandante Freire Gomes confirma, existiu a minuta do golpe. Só não vingou porque alguns militares não aceitaram, não entraram na pilha e não obedeceram às ordens do senhor ex-presidente, o inelegível. Sim, foi golpe, foi golpe, foi golpe, sem anistia para golpistas. Agora, ela é idosa, ela tem que ir para casa, ele não sei... Gente... pensassem antes de fazer. E isto é pra vida. Foi golpe, sim. Bolsonarista é estranho, adora falar que bandido bom é bandido morto, mas quando os bandidos deles começam a ser presos, aí fica clamando por anistia, fica clamando para diminuir pena, que o coitadinho estava com Bíblia. Pois é, Bíblia não é álibi para cometer crimes, amigo. Ao contrário, se esses que estão aí utilizando desse argumento para tentar livrar seus bandidos da cadeia tivessem um pingo de decência, estavam excomungando essa gente da igreja que corrompe a fé, finge que está dentro da igreja, finge que está seguindo a religião para usar a religião como escudo para ficarem cometendo crimes escondidos. Gente da pior espécie. Tanto ele quanto os seus militantes. Gente que na primeira oportunidade, se tiver chance, ferra com a vida de qualquer um. Entretanto, quando a casa cai, se fazem de coitados. Portanto, vai ser pouco que você apodreça no fundo da cadeia, Jair Bolsonaro. Você e todos os seus comparsas. E que o povo acorde e pare de eleger essa corja que atrapalha o Brasil. O Brasil com tantos desafios para enfrentar, como na segurança pública, o Lula propôs o SUSP e, em vez dessa corja, aprovar logo para resolver o problema na segurança pública, que os governadores bolsonaristas não só não resolvem, como pior, fica enrolando porque a prioridade é aumentar mais deputados, a prioridade é tentar tirar vagabundo da cadeia. Pois é isso que a direita tem para oferecer. Ir lá para os Estados Unidos, pedir até para os Estados Unidos invadirem o país para tentar salvar malandro da cadeia. Pois é, não caia nessa gente. Essa gente não pensa no Brasil. E é por isso que quando eles põem a mão no governo, o Brasil só afunda. Foram 7 anos sofríveis, tenebrosos de Michel Temer e Bolsonaro, prometendo mundos e fundos, pedindo para você acreditar, como se político fosse Deus para você acreditar. Político não tem que ser acreditado, político tem que ser cobrado. E esses caras não fizeram por merecer. Afundaram o país para beneficiar suas famílias, seus filhos e seus comparsas
cometendo toda sorte de crimes e agora que a cadeia tá chegando, ficam se fazendo coitados. Pois é, Bolsonaro, coma seu bolo de brigadeiro na prisão, porque foi muito bem encomendado. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. Parabéns aí ao brigadeiro que teve a hombridade que faltou pro general do exército, que mais uma vez pipocou e mostrou como um covarde pra história, em vez de entrar como um herói que a Globo tanto tentou vender.